Bom, vamos direto ao ponto. Aprender uma linguagem de programação nova só lendo teoria pura pode ser, honestamente, bem cansativo. É por isso que a gente vai usar um projeto prático, um clássico jogo de adivinhação como um verdadeiro cavalo de Troia. É o jeito perfeito de introduzir os fundamentos únicos do Rust, que às vezes parecem complexos de início, mas de uma forma totalmente mão na massa e interativa. A grande vantagem de pular direto para o código real é que a gente sai daquela teoria árida. Construindo algo que funciona de verdade, dá para ver como o famoso compilador do Rust atua na prática. Sério, ele não é só um verificador de erro chato, ele age como um verdadeiro copiloto, orientando a gente passo a passo. Então, bora criar esse jogo juntos e deixar o compilador nos guiar. Para manter o nosso foco e não nos perdermos, vamos estabelecer 3 regrinhas simples para essa nossa construção. Primeiro, o jogo vai gerar um número secreto aleatório de 1 a 100. Segundo, vai pedir um palpite para quem estiver jogando. E terceiro, vai indicar se esse palpite foi muito alto, muito baixo ou se acertou na mosca. É um escopo simples, direto e perfeito para a gente entender a estrutura da linguagem. Olha só que coisa fascinante sobre como o Rust lida com os dados. Por padrão, as variáveis são imutáveis, ou seja, uma vez que a gente atribui um valor, como aquelas 5 maçãs ali no exemplo, ele não muda mais. Mas, num jogo onde quem joga precisa inserir dados, a gente precisa de variáveis que mudem. É aí que entra a palavra-chave mut. Ela torna a variável mutável, avisando explicitamente para o sistema que o valor daquelas bananas ali vai mudar ao longo do tempo. Agora, para guardar o palpite do jogador, a gente precisa de um espacinho de armazenamento adequado. O código usa string.new, que é uma função associada. Calma, o nome parece complicado, mas isso só quer dizer que é uma função atrelada diretamente ao próprio tipo string. Ela cria um container de texto novinho em folha, vazio e codificado em UTF-8, que pode crescer conforme a necessidade. É basicamente a gaveta perfeita para guardar o texto que vai ser digitado em seguida. E para ler o que foi digitado de fato, o código chama o método readLine. Mas nota uma coisa, a gente passa um endMutGuess como argumento. Esse E comercial significa que estamos passando uma referência, o que permite que várias partes do código acessem o mesmo dado de um jeito super seguro. E como essas referências também são imutáveis por padrão no Rust, a gente adiciona aquele mut para que o método possa efetivamente alterar o texto lá na nossa variável original. Uma sacada muito inteligente. Uma coisa crucial. O Rust simplesmente não deixa a gente ignorar possíveis falhas. Ponto final. O método de leitura de linha retorna algo chamado de result, que é uma enumeração com 2 variantes, OK, para quando tudo dá certo, e error, para quando acontece um problema no sistema operacional, por exemplo. Para começar de um jeito simples, a gente usa a função .expect. Se der erro, o programa trava de propósito e mostra uma mensagem de alerta elegante, em vez de dar aquele erro silencioso terrível de descobrir. Legal! Capturamos o palpite. Agora precisamos mostrar isso na tela. O código usa chaves vazias dentro do texto para imprimir o valor da variável. Sabe qual é a melhor forma de visualizar isso? Pense nessas chaves como pequenas pinças de caranguejo. É uma metáfora fantástica. Elas funcionam como marcadores de espaço, segurando firmemente o valor exato da variável bem no momento em que a mensagem é impressa na tela. Muito visual, né? Bom, resolvemos a entrada do jogador. Mas e o nosso próximo desafio? A aleatoriedade. Um jogo de adivinhar o mesmo número sempre não tem graça nenhuma. Precisamos de um número secreto novo a cada rodada. Só que tem um detalhe. A biblioteca padrão do Rust não vem com um gerador de números aleatórios embutido. E aí, como é que a gente contorna essa situação? A resposta chega na forma de um crate. No ecossistema Rust, um crate é simplesmente um pacote, um conjunto de arquivos de código-fonte. O nosso jogo em si é um crate executável, mas a gente vai precisar importar um crate de biblioteca chamado rand, é ele que contém o código exato que precisamos para gerar os nossos números aleatórios. E o mais incrível é como o gerenciador de pacotes, chamado Cargo, resolve tudo isso sem dor de cabeça. É só adicionar o crate rand no arquivo cargo.tal. A partir daí, o Cargo vai lá no registro central, o crates.io, baixa a versão mais recente e compila tudo. E graças a um arquivo de trava, o cargo.lock, ele garante que qualquer compilação no futuro seja exatamente igual. Dá uma paz de espírito gigantesca saber que atualizações inesperadas não vão quebrar o seu projeto. Com o pacote instalado, a mágica acontece exatamente nessa linha de código. O método threadRange busca um gerador aleatório focado na linha de execução atual do sistema.
Em seguida, a função genRange pede um número dentro de um intervalo específico. Aquele formato ali de 1 até 100, escrito com sinal de igual, significa que queremos qualquer número entre 1 e 100, incluindo os próprios limites. É bem direto. Chegamos ao momento de tensão do nosso jogo. A gente tem o palpite e tem o número secreto. O passo lógico agora é verificar se eles são iguais. Mas como a gente lida com as diferentes possibilidades dessa comparação de um jeito limpo e totalmente seguro? É aqui que entra em cena a poderosa expressão match do Rust, trabalhando junto com um tipo chamado ordering. Esquece aquelas correntes confusas de if e else. O código simplesmente compara os valores e o match roteia a lógica. Deu menor? Imprime muito pequeno. Deu maior? Muito grande. E se for igual, dispara a mensagem de vitória. É um código extremamente limpo, legível e que cobre absolutamente todas as possibilidades. Mas calma lá. Se a gente tentar compilar o jogo agora, o compilador barra tudo na hora e manda uma mensagem bem dura. Tipos incompatíveis. O sistema esperava um texto, mas encontrou um número inteiro. Lembra que a gente guardou a entrada como uma string? Pois é. O Rust não permite de jeito nenhum comparar texto puro com um número matemático, sem que a gente faça uma conversão bem explícita. A saída elegante que o Rust oferece para essa incompatibilidade é um conceito sensacional chamado shadowing, ou sombreamento. Em outras linguagens, a gente seria forçado a inventar um nome de variável novo e feio, tipo palpite, número final. Mas aqui não. A gente pode simplesmente reutilizar o nome exato da variável guess. Esse novo valor essencialmente sombreia e encobre o valor antigo. É a técnica perfeita para quando precisamos apenas converter um valor de um tipo para o outro. Olha só como a gente faz essa conversão encadeando métodos. Primeiro, o trim faz a faxina e elimina qualquer espaço em branco ou aquela quebra de linha que fica quando apertamos Enter. Depois, o parse tenta transformar esse texto de fato num número. Por fim, aquela anotação ali, os 2 pontos seguidos de U32, avisa para o compilador que a gente quer que esse número seja um inteiro de 32 bits sem sinal. Rápido, direto e o tipo perfeito para o jogo. Maravilha, consertamos o erro de tipo. Mas se a gente for jogar agora, nota logo um probleminha de jogabilidade. O código pede um palpite, faz a checagem e fecha. Só uma chance. Como a gente faz para manter o jogo rodando de verdade, num ciclo que seja um desafio real para quem joga? A resposta é usar a palavra-chave loop, que cria um laço de repetição infinito. Colocando toda a lógica de pedir a entrada e fazer a comparação dentro das chaves desse loop, o jogo vai continuar pedindo números sem parar. Claro que precisamos de uma saída. Então, lá dentro da opção onde o palpite é igual ao número secreto, a gente coloca um break. O jogador acerta, a mensagem de vitória aparece e o break encerra o ciclo na mesma hora. A estrutura está excelente, mas ainda tem um último bug chato escondido no código. O que acontece se o dedo escorregar no teclado e a pessoa digitar a palavra foo em vez de um número? Lembra daquela função .expect que a gente usou para conversão? Se a conversão falhar porque o texto não é um número, o .expect vai simplesmente travar e derrubar o programa inteiro. Mas fica tranquilo, a gente vai evoluir esse código agora. Em vez de causar uma falha brusca e intencional com o .expect, a gente pode substituí-lo por mais uma daquelas expressões match poderosas para ter uma recuperação suave. Assim como a gente verificou se o palpite era maior ou menor, agora vamos analisar o status da própria tentativa de conversão feita pelo parse. Funciona assim. Dentro desse novo match, se a conversão for um sucesso, a variante awk simplesmente repassa um número validado para a gente usar. Mas se der algum problema, a gente usa a variante er com um sublinhado, que age como um capturador universal de erros. Se o código cair aí, a instrução contínua é acionada. O programa ignora tranquilamente a entrada inválida, pula o resto do código e pede um novo palpite. Nosso jogo agora é totalmente à prova de falhas bobas. O que a gente viu aqui foi, no fundo, um mergulho em ferramentas vitais de segurança. O compilador obrigou a gente a ter uma atenção constante aos tipos de dados e a prever todas as falhas possíveis. E a reflexão que fica após construir essa lógica toda é bem intrigante. Se essa natureza rigorosa, porém extremamente prestativa do Rust, torna praticamente impossível que um joguinho de adivinhação quebre, imaginem só o impacto dessa segurança aplicada em sistemas e software globais gigantescos. É um paradigma de programação fascinante que resolve os desastres antes mesmo do código começar a rodar.